Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é regras de concordância verbal. Vamos lá? Nós temos, no geral, muitas dificuldades quando pensamos na concordância verbal, porque se não olharmos as regrinhas básicas, nós sempre caímos no erro, não é verdade? Vejamos aí esses exemplos. Primeiro, redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Depois nós vejamos também, atenção, neste brinquedo todos pagam. O que vocês acharam aí? Tem algo diferente? Algo que soa estranho ou não? Tá tudo normal? Vamos verificar? Primeiro, nós vamos perceber que algumas das frases do nosso texto anterior, ela traz algumas modificações, principalmente no verbo. Nós percebemos que talvez o verbo esteja conjugado da maneira inadequada. Então, quando nós pensarmos no verbo e na relação existente nas frases, nós vamos estar falando do quê? Da concordância verbal. Todas as vezes que vocês ouvirem falar na concordância verbal, nós estaremos falando da relação do verbo dentro da nossa frase, como ele se comporta com as outras palavras, ok? Então, vejamos que o verbo ele deve adaptar-se ao número e à pessoa do sujeito. Isto é, a conjugação do verbo vai variar de acordo com o número, singular ou plural, com a pessoa do sujeito, primeira, segunda ou terceira pessoa. No entanto, é possível encontrar casos específicos que são formados por estruturas mais complexas, como nós vamos ter um sujeito simples, o verbo e o complemento. E aí nós vamos verificar essas recomendações específicas para que seja feita essa concordância. Mas, no geral, nós temos que ter o verbo que vai concordar sempre no gênero, ou sempre concordar no número singular ou plural, ou também de acordo com a pessoa do sujeito, se está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Ok? E aí, como vocês podem ver esse quadro aí, nós temos a primeira pessoa, do singular é quem? Eu. Plural, nós. Segunda, tu. No plural, vós ou vocês. Na terceira pessoa, do singular, ele ou ela. E no plural, eles ou elas. Regra geral 1. Nós já percebemos que a conjugação, o verbo sempre deve concordar, né? Ele deve gerir ali a nossa frase e concordar e se organizar para que a frase não soe estranha. Então, na primeira regra geral, nós vamos ter o quê? Que o verbo vai concordar com o sujeito a que está se referindo. Vejamos nos enunciados aqui do lado. Por exemplo, nós amamos muito esse filme. Nós temos o sujeito. Qual é o sujeito? Nós. Qual é o verbo? Amamos. E mais o complemento. Quem ama muito o filme? Nós. Então, o verbo vai ter que concordar. Então, nós amamos. 2. Tu amas muito esse filme. Nosso sujeito, que está na segunda pessoa. Nós temos o nosso verbo e o nosso complemento. Amas tem um S aí, mas ele não está no plural, tá? Lembrando que é tu amas. Segunda pessoa do singular. Tu amas muito esse filme. Terceira, elas amam muito esse filme. Nós temos o nosso sujeito, que é o nosso sujeito. Elas amam, terceira pessoa do plural, e aí nós temos o nosso verbo que vai concordar. Então, a regra geral é essa, ok? E aí nós vamos ter o quê? Havendo o sujeito. Eu ou nós, o verbo é conjugado na primeira pessoa. Se não houver primeira pessoa, mas houver tu ou vós e o verbo será conjugado na segunda pessoa. Por fim, se o verbo é conjugado na terceira pessoa, caso não haja nenhum sujeito da primeira e nem da segunda pessoa. Exemplos. Treinamos no mesmo time, tu e eu. Então, por que o verbo fica no plural? Porque é tu e eu. Quando eu coloco tu e eu, nós temos nós, a primeira pessoa do plural. Então, ele vai concordar
com os dois sujeitos aí, tu e eu. B, tu e teu marido gostam da mesma coisa. Nós temos as segundas pessoas do plural, tu e teu marido, ok? Então, o verbo gostar vai concordar com esses dois sujeitos. C, o cristal e o diamante brilhavam muito. O cristal e o diamante brilhavam muito. Então, nós temos a terceira pessoa do plural. Então, brilhar vai concordar com o cristal e o diamante. Beleza? Vamos lá para as regrinhas específicas. Quando o sujeito, primeira regra, concordância com pronomes relativos. Quando o sujeito da oração é o pronome relativo que, não sendo predicativo da oração, o verbo concorda com o termo antecedente. Exemplo, eu que descobri tudo. Nós temos aí o que como pronome relativo e o verbo vai concordar com o termo antecedente, que é o termo antecedente, a primeira pessoa. Eu descobri tudo. Eu que descobri tudo. Exemplo, não eram ele e a irmã que estavam sem comer. Qual o verbo aí? O verbo está. O estavam está no plural, por quê? Porque ele tem um pronome relativo e antes do pronome relativo nós temos ele e a irmã. São dois sujeitos que devem concordar. Quando o sujeito da oração é o pronome relativo quem? O verbo tem de ir à terceira pessoa do singular, mas também pode concordar com o termo antecedente. Eu quem descobriu tudo. Não eram ele e a irmã quem estavam sem comer, ou ainda nós podemos ter, não eram ele e a irmã quem estavam sem comer? Regras específicas 2. Concordância em orações sem sujeito. O verbo vai ficar como? Na terceira pessoa do singular, mesmo que todos os outros elementos estejam no plural. Exemplo, choveu muito durante vários dias. Continua o verbo, que é chover, continua na terceira pessoa do singular. Já passa das 2 horas. Outra especificação, quando a concordância for a locução, numa locução verbal, que é a locução quando eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar, um do ladinho do outro. O verbo auxiliar fará concordância com o sujeito. Exemplo, o diretor e a coordenadora poderiam fazer mais reuniões. Quem poderia fazer mais reuniões? O diretor e a coordenadora. Eu tenho um sujeito composto aí, são duas, né? Então, por isso que o verbo auxiliar, poderiam, ele vai para o plural. Tu deves encomendar muitos doces para a festa. Regra específica número 3. Concordância com o verbo haver. Atentem-se para isso. Com o sentido de ter ou quando relaciona com a locução verbal, concorda com o sujeito a que se refere. Exemplo, nós duas havemos de ter fé para enfrentar essa dificuldade. B. Muitos homens haviam desistido de falar com ele. Outro exemplo, quando o verbo haver tiver sentido de existir, permanece no singular. Somente quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele permanece no singular. Exemplo, há muitas coisas belas naquele lugar. Haja os problemas que houver, não desistiremos. Vale ressaltar que, se for realmente o verbo existir, lá escrito na frase, ele vai concordar com o sujeito, ok? Existe algo belo naquele lugar, existem muitas coisas belas naquele lugar. Regra número 4. Concorda-se com o pronome se. Quando possui a função de índice de determinação do sujeito, o pronome se será inserido em uma oração em que o sujeito é indeterminado. Por isso, o verbo permanecerá invariável na terceira pessoa do singular. Trata-se de questões inéditas e delicadas. Mora-se muito bem nessa região. Porém, quando possui a função, esse se possui a função de partícula apassivadora, né? O verbo concordará com o sujeito. Venderam-se muitos brinquedos.
ou seja, muitos brinquedos foram vendidos. Vendeu-se apenas um brinquedo, ou seja, apenas um brinquedo foi vendido. Então, quando ele for partícula apassivadora, ele deverá concordar. E aí, agora nós vamos exercitar um pouquinho. Vale lembrar que quando você estiver trabalhando com essas regras, estiver estudando, estiver fazendo os exercícios, é importantíssimo você revisitar essas regras, porque é uma questão de técnica. Não é só ler, você precisa ler bastante, mas é uma questão de técnica que você precisa estar sempre retomando, sempre lembrando. Porque se você ler uma vez, compreendi, você nunca vai ter esses macetes assim na cabeça diretamente. Você precisa estar sempre revisitando, beleza? Vamos lá, questão. Vamos ler as sentenças primeiros. 1. Deve haver muitos problemas naquele lugar. 2. Devem haver muitos problemas naquele lugar. 3. Deve existir muitos problemas naquele lugar. 4. Devem existir muitos problemas naquele lugar. Das sentenças acima, quais estão dentro da norma padrão da língua portuguesa? Visualizem qual das regras específicas que eu falei, dessas sentenças aí, qual está de acordo. Lembrem das regrinhas. Vamos lá? 3 segundinhos. Pensaram? Qual é a sentença que está correta? As sentenças que estão corretas é a 1 e a 4. Por quê? Na 1, deve haver muitos problemas naquele lugar. Quando o haver estiver no sentido de existir, ele vai fazer o quê? Permanecer no singular. Então, a primeira está correta. E a 4, devem existir muitos problemas naquele lugar. Quando existir, quando for o existir realmente dentro da frase, ele vai concordar com o sujeito, se estiver no plural ou se estiver no singular, beleza? 2. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão em A. Cada um dos curadores foram responsáveis por um tema. B. Muitos cartões vêm decorados com guirlandas de flores. C. A maior parte dos cartões expostos encantou os visitantes. D. Está acontecendo diversos eventos sobre meios de comunicação na cidade. E. Haviam poucos estudantes interessados em meios de comunicação do passado. Qual a alternativa correta aí? Qual que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão? Pensaram? Olharam? Então vejamos. A resposta correta é: a maior parte dos cartões expostos encantou os visitantes, ok? Então nós vamos terminar por aqui a nossa aula, o nosso vídeo. Peço que vocês acessem, visitem o nosso portal edu.acre para que vocês possam assistir os nossos vídeos, tirar as dúvidas, fazer as anotações. Lembrando que essa parte de gramática é uma questão de técnica. Você precisa estar lendo, você precisa estar escrevendo, você precisa estar pontuando essas características para você pegar os macetes, conseguir entender melhor. Mas acessem o portal, fiquem bem, cuidem-se e tchau, tchau!